Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês novamente. E hoje, o nosso convidado especial é o cardiologista que esteve na linha de frente ao combate ao Covid. Ele é aqui de Maringá, Dr. José Trotti Neto. Ele vai estar falando conosco daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. A Unicesumar quer saber aonde você quer chegar. Eu quero dar uma vida melhor para minha família. Estude de onde estiver e no seu tempo. Aonde você quer chegar. Vai com a melhor EAD do Brasil. Vai com a Unicesumar. Inscreva-se agora. Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. E hoje o nosso entrevistado especial é o cardiologista aqui de Maringá, Dr. José Trotti Neto. Ele que está na linha de frente também do Covid. Ele é médico cardiologista, professor de emergências cardiovasculares no 6º ano de medicina da Unicesumar e também trabalha com medicina integrativa. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado aí pelo convite, é um privilégio que a gente está aqui. Você que está aí na linha de frente do grupo Patriotas Conservadores, uma corajosa como você. Sim. É um privilégio estar aqui e vamos tentar ajudar aí a população com informação, né, que é o mais importante. Isso, para esclarecer melhor sobre a questão que o pessoal está preocupado, doutor, sobre o Covid. O cenário atual, o que você tem a nos passar pela sua experiência, você que trabalhou também na linha de frente do combate ao Covid 2020, né? Então passa para nossos telespectadores qual que é a real situação, porque a mídia realmente vem falando bastante. Então, as pessoas que nós temos conversado estão assustadas com isso, né? Verdade. Na verdade, essa questão da infecção pelo Covid, ela realmente aumentou. Nesses últimos meses aí, no cenário nacional, aumentou sim, em torno de 20%, 25%. Mas a grande questão aqui que a gente tem que colocar para a população, de uma forma a tranquilizar a população, é que o cenário hoje é completamente diferente do cenário do ano passado e do ano retrasado. Sim. Nós estamos aí com quase 3 anos de pandemia, só que a gente já está numa fase final, em que o vírus perdeu muita potência. À medida que ele sofre mutações, ele vai perdendo força. Além disso, as pessoas hoje, a maioria das pessoas já tem a imunidade natural adquirida, né, pelo fato de já ter tido infecção pelo Covid, e a questão da vacinação. Muitas pessoas já vacinadas também, de alguma forma, garantiu uma imunidade. Então, o cenário hoje é completamente diferente do ano passado, no sentido de gravidade, de risco de morte, essas questões. Então, a ideia aqui, nossa, é tranquilizar a população, não tem necessidade de pânico no momento. Então, as pessoas não precisam estar se preocupando, que nem no ano de 2020, sobre o cenário, então, nacional, está tranquilo. Bem melhor do que naquele momento lá, porque naquele momento a cepa era muito mais agressiva, virulenta, né? E a gente viu aquela situação caótica lá de internações, as UTIs superlotadas, não tinha vaga, e realmente
a quantidade de mortes foi acentuada, né? Principalmente naqueles grupos chamados grupos de risco, né? Que tinham muitas comorbidades, pessoas idosas, mas o cenário hoje é completamente diferente. O vírus ele sofreu muitas mutações e à medida que ele vai sofrendo mutações, ele vai perdendo potência de virulência e o organismo nosso, que já tem a imunidade adquirida pelas infecções, ele já está totalmente condicionado para combater o vírus em qualquer das suas mutações. Quem já contraiu o vírus, no caso, ele já tem a imunidade? Como é que funciona sobre isso, doutor? Existe a questão da reinfecção, porque o vírus, como ele sofre mutações, muitas vezes o nosso organismo, com o vírus mutado, ele não tem uma capacidade de eliminar o vírus logo de cara. Só que ele conhece o vírus como um todo, então, de alguma forma, o organismo consegue reagir. Então, não quer dizer que as pessoas não vão ter mais infecção pelo Covid. Tanto que a gente tem visto aí pessoas tendo 2, 3 vezes a infecção, né? Mas o fato é que cada vez que você tem infecção, o teu organismo está mais condicionado, mais preparado para combater, e à medida que o vírus perdeu potência, o risco dessa pessoa evoluir para um quadro mais grave é bem menor. E quais as formas, doutor, para se evitar o contágio? Assim, os cuidados, a gente tem que manter os mesmos cuidados, mas não com aquela neura que tinha no passado, aquele desespero, e é lógico que aquele momento, de alguma forma também, exigia que as pessoas tivessem cuidados de forma mais intensas, mas eu hoje recomendaria que essa questão de isolamento, eu não sou a favor desse isolamento, como foi feito, da forma que foi feito, lockdown, aquela coisa exagerada, né? O que deveria ser feito hoje? A gente isolar os grupos chamados grupos de risco, aqueles pacientes muito idosos, que têm muitas comorbidades, que já são pacientes que têm um risco de evoluir mal para qualquer infecção, uma gripe, um vírus, influenza, uma dengue, ou o que for. Então, esses pacientes, eles são um grupo de risco para qualquer vírus, qualquer bactéria, em qualquer momento. Então, essas pessoas têm que ter um cuidado muito maior, né? Mas a população em geral não tem necessidade desse desespero de isolamento, nada disso. Talvez em lugares fechados, que tenha pouca circulação, talvez você usar máscara se você está sintomático, com algum tipo de queixa de tosse, um quadro respiratório, aí sim você tem que usar máscara, mas não dessa forma também desenfreada, como as pessoas também estão colocando. Por exemplo, em ambiente público, na rua, por exemplo, não tem sentido você ficar usando máscara, por exemplo. Agora, os cuidados de higiene, de usar o álcool gel, esses cuidados têm que se manter sempre, né? Manter os mesmos cuidados, então, mas não com aquela neura de sair em ambientes abertos com a máscara. Não tem necessidade. Não então, tem essa necessidade desses extremos, né? A não ser que você está indo num local que tem um risco maior de contaminação. Aí, óbvio, por exemplo, hospitais, né? Aqueles hospitais estão lidando, os profissionais de saúde não tem como, né? Estão tratando o paciente, não tem como. Eles têm que estar totalmente paramentados nesse sentido. Agora, hoje também, a gente sabe, agora com esses 3 anos praticamente de pandemia, a gente sabe que essa questão de pegar em contato com peças, instrumentos ou maçaneta de porta, isso aí praticamente é um risco ínfimo, né? A gente sabe que hoje o contágio é respiratório, basicamente é respiratório. É respiratório, então não pega é uma coisa contágio, assim, né? muito, muito, muito rara. Então não dá pra gente colocar uma população inteira nessa neura por causa de um risco que é extremamente baixo. As pessoas ficam com medo, né? Fica com medo de tocar, ele tocou, não vou tocar, não vou cumprimentar. Não é bem assim também, né? Não precisa desse desespero. É lógico, se você está sintomático, se você está com sintomas de gripe, sintomas respiratórios, você tem que se isolar. Aí você tem que ter o bom senso de ir lá fazer o teste, de se isolar, né? E evitar os contatos ali com as pessoas, principalmente se for pessoas da tua família, principalmente se for pessoas de grupo de risco, né? Mas agora, se você não tem sintomas, você não tem que ficar se preocupando de ir lá ficar fazendo teste toda hora, não tem nada disso. As pessoas, elas não sabem diferenciar, doutor, a questão da influenza, da Ômicron e do Covid. Qual que seriam as diferenças básicas entre as três? Na verdade, o Covid, ele tem várias cepas, várias mutações. A Ômicron é uma dessas e a mais recente é a chamada BQ1, que é menos patogênica, né? Mas é como eu falei, as pessoas também não podem deixar de manter os cuidados. Então, isso tem que ser feito sempre, para qualquer infecção. E a influenza é o vírus da gripe propriamente dito, né? Que também as pessoas que são grupo de risco têm que manter os cuidados. Agora, é o que eu sempre falo, você tem que estar preocupado também de você
se proteger, se cuidar no dia a dia. Isso aí ficou muito claro que as pessoas estavam, entre aspas, vulneráveis, no sentido de não cuidar do básico, de ter uma boa alimentação, de ter um sono adequado, de fazer atividade física. A gente sabe que a atividade física diminui mortalidade e diminui risco de infecções, porque ela fortalece o seu sistema de defesa. Tudo que você puder fazer para fortalecer seu sistema de defesa, você tem que fazer de forma intencional. Não só suplementação, mas uma alimentação adequada, você ter um sono adequado, exercício físico. Isso aí os estudos mostram comprovadamente melhora a imunidade. Né? Você evitar estresses desnecessários, evitar de comprar brigas desnecessárias, porque isso tudo fortalece o seu sistema de defesa. E suplementação básica, por exemplo, vitamina D, pegar sol, que as pessoas não fazem. Né? Pegar sol, você tomar uma vitamina C, sol, né? O zinco, são substâncias tão simples que você pode usar nesse período aí que está mais complicado, para fortalecer suas defesas de forma natural, para que se você tiver o contato com o vírus, seja lá qual for, você esteja mais condicionado a resistir, a combater. Não quer dizer que você não vai ter a infecção, mas quando você tiver, o teu organismo está mais preparado para passar por essa fase. O sistema imunológico, então, da pessoa tem que estar bem para não pegar, né? Exatamente, isso tem que ficar, porque essa pandemia foi uma coisa inédita para a nossa geração, a gente nunca tinha passado por uma coisa dessa, então foi tudo muito novo e ao mesmo tempo tudo muito assustador, principalmente no início. Mas isso agora tem que ficar como uma lição. Se a gente não fez o dever de casa antes, agora mais do que nunca a gente tem que fazer o dever de casa, de se cuidar mais ainda, de evitar excessos com relação ao álcool, a cigarro, essas coisas, evitar de fumar, evitar drogas, essas coisas óbvias, né? O sedentarismo, são coisas óbvias, que as pessoas muitas vezes não fazem o básico, e aí depois elas querem se proteger, usar... Vou me vacinar e usar isso como uma muleta e não preciso fazer mais nada. Porque eu estou, entre aspas, protegido. Não tem as outras cautelas que são fundamentais, essenciais e básicas, que talvez você não precisaria ficar tão preocupado nessa questão de medo de pegar a infecção. Sobre a inoculação, o que o doutor fala? Seria um caminho também para proteger? O que vocês... Assim, a gente não pode ser radical, extremista, né? Nem para um lado, nem para o outro. Né? Então, assim, a vacinação sempre, desde sempre, teve o seu papel, né? Isso falando com relação às outras vacinas que são consagradas aí, né? Isso aí é uma coisa indiscutível, né? As pessoas não podem generalizar, eu não vou me vacinar mais de nada. Não é assim também. Essas vacinas experimentais, elas deixaram muita dúvida porque elas mexem com a questão genética, com RNA mensageiro. Então, por isso que existiu muito questionamento, muito medo, porque a gente não sabe a médio e longo prazo os riscos dessas vacinas que são totalmente novas, né? Os efeitos colaterais que podem vir. A gente sabe que são raros, mas existem, a gente não pode negligenciar que eles existem. Né? Eu peguei vários pacientes no consultório que chegaram com sintomas, com quadros clínicos graves, paciente que teve AVC, paciente que teve insuficiência cardíaca aguda, e tinha sido inoculado algumas semanas antes, alguns dias, algumas semanas antes, e não tinha tido infecção. Olha. Então isso é fato, depois você fazendo os exames, você vê que realmente foi. Então não tem como a gente fechar os olhos para coisas óbvias, você está vendo, não são pessoas que falaram para você está vendo. São casos concretos. Concretos, e não foram tão raros assim, então a gente não pode achar que a inoculação é 100% segura. Agora é lógico, a pessoa ela está com muito medo, principalmente lá no início que estava tendo muitas mortes e muitos casos muito graves, ali era uma coisa indiscutível, se tinha alguma coisa para fazer, faz. Mas o que está acontecendo? A gente está vendo que elas não são tão eficazes como se mostrava, tanto que pessoas vacinadas com 3ª, 4ª dose estão pegando infecção do mesmo jeito. Né? E aí vem esse questionamento que vai ser uma polêmica eterna. Foi a vacina que está protegendo para que a pessoa não tenha um caso mais grave, ou porque ela já tinha sido infectada antes, ou porque ela está com o sistema imunológico dela fortalecido, ou seja, isso vai ser uma polêmica que vai ser eterna. Né? Mas o que os estudos têm mostrado é que elas não são tão eficazes como se mostravam antes. Porque é a longo prazo que vai começar a aparecer esses efeitos. Exatamente. Então, para quem... Eu costumo falar para os meus pacientes, eles chegam lá e ficam, eu tô com medo porque eu tomei... Não, agora já foi, tomou. E tomara que tenha tido proteção, acredito que tenha tido proteção realmente. Agora, não pode ficar nessa bitolação. Eu não tomei, devia tomar, eu tomei e não devia ter tomado. Não é assim também, porque também os casos graves relacionados com inoculação também não são
tão comuns assim, de que então não vai vacinar ninguém. É mais uma proteção, no caso, tudo que o doutor falou sobre a questão, evitar o sedentarismo, praticar os esportes, né? Exatamente, se você mantém, você mantém todos os cuidados básicos, você está protegido, então a chance de você ter um quadro grave é muito menor. Agora, o que eu não sou a favor, e não vou mudar meu pensamento, é com relação àqueles grupos, aquela faixa etária que não é considerado grupo de risco. É isso que eu ia falar agora, sobre as crianças. O que você fala, doutor? Eu, sinceramente, eu não sou a favor, eu respeito quem é, e o pessoal trazem muitas matérias, estudos, artigos mostrando que tem benefícios e que o grupo dessa faixa etária teve quadros graves de morte, mas a gente pegar para avaliar isso de forma fidedigna, a gente vê que não foi bem assim. Sim. As crianças nunca foram grupo de risco para nada. Desde o começo, até a OMS falou, né? Exatamente, isso está se mostrando na prática. Né? Então a incidência de crianças que evoluíram mal foi extremamente baixa. E para óbito, mais baixa ainda. Então, você não pode pegar, por conta desses números que são muito baixos, você colocar em risco vacinas experimentais a médio e longo prazo, risco até de evolução para câncer e para doenças autoimunes, que é extremamente sério. Seríssimo. Isso, né? E você colocar essas crianças que não fazem parte do grupo de risco para ter esses riscos de efeitos adversos. Uma coisa é você vacinar um adulto, ou um adulto lá que seja grupo de risco, beleza, a gente está ali com a melhor das intenções. Sim. Agora, com crianças em que a gente sabe que o risco é muito baixo, então isso é uma coisa que eu questiono muito e eu não consigo entender, mas embora eu respeito também quem faça. Crianças muito pequenas, né? A partir de 2 anos. Hoje já estão fazendo em bebês. Sério? Já estão considerando em bebês. Meu Deus. Então, assim... porque é muito forte essa vacina, né? É o que eu tô falando, assim, não dá para você fazer e falar que é 100% segura. Não é. A gente sabe que não é, e a gente sabe, não dá para fechar os olhos para ver que teve casos que tiveram complicações, desde complicações bem leves até complicações muito graves. Todo tratamento que você vai fazer, seja com vacina, com medicamentos, né? A gente tem que ter esse entendimento que tem riscos. Se você pegar a bula de qualquer medicamento, a gente sabe que tem efeitos colaterais. Então não dá para a gente ser iludido, inocente, de achar que essas vacinas não têm risco nenhum. A própria bula mesmo da Pfizer, né? Fala que não é recomendado. Exatamente. Só que isso é uma coisa que muda, e que até um certo momento era uma verdade, agora a verdade é diferente. Isso é que a gente fica sempre com o pé atrás, que as verdades nunca são absolutas, são sempre relativizadas. Então, teve um período que falaram que você não poderia misturar vacina. De repente, agora você toma uma maca, depois você toma outra, depois você toma a segunda, e depois você toma a terceira e mistura, depois virou uma bagunça. Isso não é bom, né, pro corpo humano? Com certeza não, porque é um corpo estranho, não deixa de ser um corpo estranho, de que vai entrar no teu organismo e vai gerar uma reação de sistema imunológico adversa mesmo. Então, é como se o pessoal tivesse pegado a imunologia e rasgado o tratado de imunologia, porque existe sim, se entra um corpo estranho no teu organismo, ele vai gerar a produção de anticorpos, e esses anticorpos podem combater o teu próprio organismo, que a gente fala das doenças autoimunes. E cada um tem um organismo e reage de uma forma. Exatamente. E não dá pra gente generalizar e colocar crianças, por exemplo, numa situação em que a gente estava considerando que o grupo de risco são os adultos, principalmente, que têm comorbidades. Então, crianças... generalizou agora para bebês. Então, é uma coisa que eu questiono demais e eu procuro entender a mente e a cabeça de outros colegas médicos, mas eu, sinceramente, eu acho que isso aí foi muito exagerado nessa questão das crianças, embora eu respeito as mães que vacinaram seus filhos. Na verdade, elas tiveram a melhor das intenções. Sim. Então, eu não condeno a atitude delas, mas eu tenho um pé atrás, um pouco mais de resistência quanto a isso. E a gente tem que respeitar. Né? O que não pode é haver os extremismos que a gente vê nos dias de hoje, né? Sim. De você condenar aquela pessoa que vacinou e, ao mesmo tempo, você também excluir e condenar aquela pessoa que não vacinou. Uma coisa que tem que ficar clara é que, e aí é uma coisa indiscutível também, é que não existe perigo, por exemplo, uma pessoa que não vacinou colocar em risco a saúde daquela pessoa que vacinou. Isso aí não tem sentido. As pessoas, elas ficavam com medo, falando as pessoas que não vacinaram vai contaminar. Né? Então, qual que é o sentido disso? Se você, teoricamente, você está inoculando lá um protetor para a tua saúde, e eu que não vacinei, por exemplo, eu sou risco para aquela pessoa, o risco é meu. Isso não existe. O risco é meu. Se eu vou sofrer o mal da infecção e vou internar numa UTI e vou ser entubado e vou morrer, o risco é meu, não é da pessoa que está teoricamente protegida. Então, isso é uma coisa tão sem sentido,
Mas as pessoas começam a acreditar tanto nessas A falácias, mídia, né? A grande mídia coloca uma narrativa, pressão, uma narrativa de pânico generalizado, e aí começar a querer obrigar as pessoas, aí vira uma coisa totalmente surreal, sem sentido nenhum. Você querer obrigar as pessoas, porque senão você está colocando em risco o resto da população. Isso é uma coisa sem sentido. Não tem cabimento. Não tem cabimento, explicação. Isso a gente está vendo na prática, porque tem pessoas que estão se cuidando, que não vacinaram e estão tendo suas vidas normais. Existem várias pessoas que não pegaram. Muitas pessoas, muitas. É uma população pequena comparada ao Brasil todo, sim. Essas pessoas estão levando suas vidas normais. Não existe um estudo que mostrou que aquelas pessoas que não vacinaram estão morrendo mais do que as que vacinaram. Isso não existe. Não tem. Né? Então, e o que a ciência fala dessas pessoas que não se inocularam? É a questão mesmo da suplementação, exercícios, assim, que não pegaram, né? Como eu falei, assim, muitas não tiveram, né? De alguma forma o organismo dela reagiu e não teve nenhum tipo de problema ou não teve sintomas, tanto que não foram fazer o teste, não Existem foram pessoas diagnosticadas. assintomáticas. Ou que evoluíram com sintomas muito leves e que de repente não quiseram fazer o exame e tá lá, tá resolvido, né? Em contrapartida, tem pessoas que tomaram 3, 4 doses e evoluíram mal. Então, é para provar que não existe essa questão de que o não vacinado coloca em risco a vida do vacinado. Isso não tem sentido nenhum. Isso cai por terra já. Cai por terra essa questão de querer obrigar todo mundo. A gente tem que ter o livre-arbítrio, o bom senso de decidir pela própria saúde. Eu não quero inocular uma substância que eu acredito que coloca em risco a minha vida, ou na minha vida ou dos meus filhos. Pô, isso tem que ser respeitado. Isso aí é uma coisa óbvia. Né? Está constitucional, no artigo 5º da Constituição Federal. É uma lei médica. Sim. É uma lei médica. Então, assim, as pessoas têm que entender que isso aí é totalmente surreal, não tem sentido nenhum querer obrigar as pessoas a vacinar 3ª, 4ª dose. Aí quando você vê empresas, instituições fazendo isso, ameaçando a vida das pessoas. De mandar embora. De mandar embora, ameaçando a profissão de mandar embora. E aí você vê que tem alguma coisa muito estranha acontecendo que vai além da questão da ciência. Né? O tempo que a gente está vivendo é um tempo muito complexo, delicado, estranho, sombrio. Né? E aí eu sempre falo que as pessoas têm que buscar em Deus as respostas, buscar em oração. Amém. E descansar em Deus. Porque isso foi outra coisa que me chamou muita atenção nesse período da pandemia, foi o descontrole emocional de muitas pessoas. Ansiedade, depressão, quadros terríveis, Explodiu. Se bobear, o Brasil foi um dos campeões mundiais de pacientes que tiveram crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão desenfreada. Então, assim, isso foi uma coisa que chamou a atenção. Psicológico, né, doutor? Essa mídia toda vez fazendo essas narrativas, né? E mexe com o psicológico das pessoas. Por isso é que a gente tem que filtrar as informações que a gente recebe, seja nas mídias tradicionais, seja nas redes sociais. Porque, WhatsApp, YouTube. Porque se você não tiver bem orientado e você começar a entrar nessa neura que é colocada, aí você realmente não sai de casa para nada. Eu tinha pacientes que eles não saíam da casa dele, do quarto pro banheiro, porque ele estava com medo. Meu Deus do céu, sério? Então, assim, vira uma coisa extremamente doentia. Né? E a pessoa acaba ficando realmente doente. Com certeza, porque essa ansiedade toda, esse estresse todo, começa a desequilibrar todo o organismo, principalmente a parte hormonal, nível de cortisol, de insulina, e a pessoa começa, aí sim, o sistema imunológico dela vai lá pro pé. Aí ela acaba ficando mais vulnerável a qualquer vírus, a qualquer bactéria, a qualquer infecção. Então, ou seja, vira um efeito inverso. Ela estava fazendo tudo para proteger a saúde, ela acaba ficando mais doente ainda. Meu Deus. Isso na prática a gente viu, porque o que a gente viu na prática nesse período da pandemia, hoje a gente pode falar isso com muita propriedade. As pessoas, na ânsia de se proteger, elas se... como é que eu vou falar? Ficaram reclusas. Sim. Se fecharam nas suas casas, isso não diminuiu as infecções, as contaminações. Não tomou sol. Não tomou sol, ficaram mais doentes psicologicamente, mentalmente, né? Não fizeram mais exercício, piorou muito a alimentação, muitos aumentou muito a incidência de ingestão de álcool, ou seja, tudo que ela estava fazendo para se proteger acabou virando contra ela. Ela acabou diminuindo mais a saúde dela. Então, a gente vê na prática hoje os efeitos da pandemia. Meu Deus. Paciente chegando 20 quilos acima do peso, com nível de ansiedade nas alturas, com a pressão descontrolada, com um quadro de infarto. A incidência de infarto
Eu, como cardiologista, também percebemos isso. A incidência de infarto aumentou. Teve um caso aqui em Maringá que nós ficamos sabendo, através de grupos de WhatsApp, que a pessoa não saía de casa, o senhor, né, de 60 anos, e ele acabou morrendo de infarto. Ele não saía do quarto. Então, ficou recluso, aquilo que você disse, e acabou falecendo de infarto. Então, isso daí foi o efeito psicológico, né? Acabou adoecendo. Talvez ele já tivesse ali algum grau de doença silenciosa, mas aquilo ali acelerou demais. A gente sabe no organismo que existe uma coisa chamada estresse oxidativo e inflamação silenciosa. E isso, com o estresse, com uma alimentação errada, com falta de exercício, com álcool, com a própria poluição, tudo isso aí acelera esse processo de inflamação silenciosa também. E desencadeia outras doenças crônicas degenerativas. Hoje estuda-se muito o intestino. Fala-se muito sobre disbiose intestinal. A gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, quando você começa a ter uma alimentação errada, começa a ficar muito estressado, você compromete demais o intestino. A gente sabe que é uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Isso aumentou muito nesse período da pandemia. E aí, isso aí interfere totalmente no quadro mental, neurológico da pessoa, emocional da pessoa. Então, vira uma bola de neve, né? Você fica mais ansioso, você começa a comer mais, beliscar, comer comida errada, aí isso vai inflamando mais o intestino, vai deixando mais ansioso, ou seja, você não sai do lugar. Então, explodiu a prescrição de medicamentos ansiolíticos e antidepressivos nesse período de pandemia e continua acontecendo até hoje. Ansiolíticos e antidepressivos. Então, é uma coisa surreal o que está acontecendo, porque as pessoas, novamente, colocam isso como muleta. Toma lá o antidepressivo, toma o ansiolítico e acha que não precisa fazer nada para mudar o quadro. Agora, uma pergunta que fica. Digamos que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, apareça um novo vírus, uma nova pandemia. O que ficou de aprendizado dessa pra gente? Exatamente. Será que as pessoas não vão aprender? Doutor, nós estamos chegando no nosso fim aqui do programa, mas eu quero que você deixe uma mensagem para os telespectadores que estão nos assistindo sobre a questão da precaução. O que você deixa para a população? Sobre a questão para evitar o medo também, né? Sim, assim, eu sempre falo isso para os meus clientes e sempre que eu posto nas redes sociais. Você tem que cuidar da tua vida, colocar isso como prioridade. Se você ficar doente, você não consegue cuidar dos seus. Uma mãe que está doente, como é que ela vai cuidar do marido, dos filhos? Sim. O pai que está doente, como é que ele vai prover a casa? Então, a gente tem que, igual no avião, né? Quando você está no avião e a aeromoça fala lá, né? Se acontecer uma pane, máscaras de oxigênio vão cair. E você tem que primeiro colocar em você para que depois você consiga assistir a pessoa que está do seu lado, mesmo que seja uma criança. Sim. Isso serve para a nossa vida, para o que está acontecendo. Você primeiro tem que se cuidar. Então, primeiro você tem que estar focado, primeiramente, o mais importante, eu sempre falo isso, é colocar tua vida espiritual em ordem. Amém. Principalmente esse período de pandemia serviu para a gente ver como nós somos limitados e como que a vida é um sopro. Frágeis, né? Frágeis. A gente se acha o dono da verdade, os bonzão, e essa pandemia serviu para mostrar para a gente quem nós somos e quem é Deus. Amém. Então, quando você tem essa consciência de que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo e que Ele permitiu isso, e que nesse período muitos tiveram oportunidade, muitos se voltaram para Deus. A gente vê isso até na medicina, muitos médicos hoje falando de Deus, coisa que era raro antigamente. Muitas conversões. Então as pessoas se voltando, mesmo numa situação como a gente está vivendo, situação política, toda essa confusão que a gente está vivendo, as pessoas se voltando para Deus. Isso é o mais importante, porque quando você coloca a tua vida espiritual em ordem, eu não estou falando nem de igreja, de bandeira religiosa, estou falando de espiritualidade, teu relacionamento diretamente com Deus. Você começa a descansar naquilo, você entende que tem um Deus que está cuidando de tudo, que está cuidando da tua vida, que não vai acontecer nada com a tua vida se Ele não permitir, nem com a tua família, e nesse momento você descansa nele. E aí sim, agora sim, eu com a minha vida espiritual em ordem, eu vou controlar mais o meu emocional, a minha ansiedade, não andeis ansiosos por coisa alguma, deixa comigo o teu fardo, que o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então Jesus ensina que a gente tem que confiar nele, não ficar ansioso por coisa alguma. Amém. Ele não está falando, não fica ansioso por coisa alguma, mas se aparecer uma pandemia, você pode perder o controle. Não, é tudo Deus entregar para Ele. Todas as coisas entregar para Ele, porque Ele está cuidando. E nesse sentido, a gente descansa de forma real. Nós temos que ser cristãos praticando o cristianismo, não cristãos da boca para fora, superficiais. Né? E aí organiza a tua vida emocional, organiza a tua vida familiar, isso também ficou muito claro, né? Pessoas que conseguiram organizar a sua vida familiar porque passaram mais tempo com a esposa, passou mais tempo com os filhos, coisa que não tinha esse privilégio. Então, mesmo no meio de um caos desse, muitas pessoas conseguiram botar em ordem a sua vida emocional, a sua vida conjugal, a sua vida familiar. Então, olha só como é que mesmo numa situação tão adversa,
aquelas pessoas que buscam a Deus e buscam ter uma ordem emocional, elas conseguem ter uma vida adequada e passar pelo furacão. Né? Pela prova, no Pela caso. prova, pela aprovação. Deus nunca enganou a gente dizendo que a gente não ia ter aprovação. Sim. Né? E aí sim, organizar a tua vida física, fazer as coisas básicas, fazer exercício, manter uma Isso. alimentação adequada, um sono adequado, e aí tudo vai se organizando, né? Amém. Obrigada, doutor, pela sua participação. Foi uma honra tê-lo aqui conosco e vamos combinar para você vir mais vezes aqui. Sim, agradeço aí o convite, estou sempre à disposição. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E chegamos no momento final do nosso programa. Quero deixar uma reflexão para a sua vida, que está escrito lá no Salmo 125. Está escrito assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que Deus abençoe sua vida, sua família e principalmente a nação brasileira. Peço para você compartilhar esse conteúdo, se inscrever no meu canal, doutora Gisele Bianchini, dar o seu joinha, compartilhe nas redes sociais e me siga no Instagram, doutora Gisele Bianchini. Estamos juntos, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini.